Bom, eu vou comentar partes, à medida que eu for folheando o livro aqui, eu vou comentar partes de um livro espírita que foi escrito em 17 de janeiro de 1960. Ele tem uma introdução feita, psicografada, né? Emmanuel mandou a mensagem. E, na sequência, vem uma mensagem de André Luiz. E esse livro ele fala da postura do homem de bem, da mulher de bem, da pessoa de bem. Eu vou folheando aqui e nós vamos comentando, tá ok? Por incrível que pareça, né, a Federação Espírita Brasileira fica em São Paulo, eu até conheço, mas esse livro ele foi publicado no Rio de Janeiro, justamente no estado em que nós estamos, né, nesse momento. Ele fala da conduta espírita, Emmanuel fala da conduta espírita, a mensagem ao leitor é André Luiz, e depois a gente segue com conselhos. Conselhos, eu não sei se seria a palavra, mas eu diria assim, a descrição da postura do verdadeiro espírita. Primeiro da mulher, depois o jovem, do dirigente das reuniões doutrinárias, do médium, no lar, na via pública, em viagem, no trabalho, na sociedade, nos embates políticos. Então a gente vai falar da postura, né, que o espírita assume nessas situações, no templo espírita, na obra assistencial, na propaganda, na tribuna, na imprensa, no rádio, nos conclaves doutrinários, perante nós mesmos, perante os parentes, perante os companheiros, perante a criança, perante os doentes, perante os profitentes de outras religiões, perante os espíritos sofredores, perante os mentores espirituais, perante a oração, perante a mediunidade, perante o passe, perante o fenômeno, perante os sonhos, perante a pátria, perante a natureza, perante os animais, perante o corpo, perante a enfermidade, perante a desencarnação, perante as fórmulas sociais, perante o tempo, perante os fatos momentosos, perante as revelações do passado e do futuro, perante o livro, perante a instrução, perante a ciência, perante a arte, perante a codificação kardeciana, perante a própria doutrina, perante Jesus. Então, são muitos capítulos, né? São 47 capítulos, aonde nos é aberto, né? Nos cai as escamas dos olhos para que possamos ver como o verdadeiro espírita deve se portar. Eu vou, humildemente, folhear o livro, tá? Eu vou folhear e nós vamos, então, ver algumas partes que eu julgo mais importantes, tá bom? Então, primeiramente, a conduta espírita. Abraçando o espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Pensando nisso, André Luiz traçou as normas que constituem este epítome de conduta.
Não encontramos aqui páginas jactanciosas com a presunção de ensinar diretrizes do bom tom, mas simples conjunto de lembretes para uso pessoal do caminho da experiência à feição de roteiro de nossa lógica doutrinária. Certa feita, disse o Divino Mestre: quem me segue, siga-me. E noutra circunstância afirmou: quem me segue não anda em trevas. Reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo, que estejamos na bênção da luz. Para isso, é imperioso lhe busquemos a lição pura e viva. Para isso, de igual modo, acontece na doutrina espírita que lhe revive o apostolado de redenção. Quem procure servi-la deve atender-lhe às indicações. E quem assim proceda, em parte alguma sofrerá dúvidas e sombra. Assim, ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso e, se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Uberaba, 17 de janeiro de 1960. Agora vem uma mensagem ao leitor. Eu faço questão de ler, porque vem assinado por André Luiz, e ela diz o seguinte: mensagem ao leitor. Amigo, não temos aqui um compêndio à guisa de código para boas maneiras, tendo em vista a etiqueta e a cerimônia dos protocolos sociais. Reunimos algumas páginas com indicações cristãs para que venhamos a burilar as nossas atitudes no campo espírita em que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, nos situou os corações. Assim, pois, rogamos não se veja em nossos apontamentos esse ou aquele propósito de culto às convenções do mundo exterior, nem teorização de disciplinas superficiais. É que, na atualidade, morejam somente no Brasil mais de 1 milhão de trabalhadores do espiritismo. E, de certo, por amor à nossa doutrina de libertação, será justo sintonizar as nossas manifestações no campo vulgar da vida, com os princípios superiores que nos comandam as diretrizes. Sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico de nosso movimento. Entretanto, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, não podemos esquecer que o exemplo digno é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Na conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Este livro não tem a presunção de traçar diretrizes absolutas ao comportamento espírita. Compreendemos com Allan Kardec que em espiritismo foi pronunciada a primeira palavra, mas, em face do caráter progressivo de seus postulados, ninguém poderá dizer a última. Revelem-nos, desse modo, quantos lerem as presentes nótulas traçadas de caminho a caminho. Escrevendo-as, tivemos em mira tão somente a nossa própria necessidade de aperfeiçoamento. Ante a crescente extensão dos espíritas em nossos círculos de ação, com a certeza de que somos indistintamente tutelados de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre divino,
achando-nos todos chamados por ele a aprender na abençoada escola terrestre. Assinado por André Luiz, em Uberaba, no dia 17 de janeiro de 1960. Bom, como eu disse que eu ia folhear, eu vou falar, então, primeiramente, da mulher. Lembrem-se, esse livro é de 1960, tá? A mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afasta-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil, engana a si mesmo. Servir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da multimilenária do espírito, da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos apagam-se os ódios, sublimam-se o amor e harmoniza-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto, que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo, em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. E respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Continuando, do jovem. Vou falar do jovem. Eu vou pular muitos capítulos, mas alguns eu faço questão de falar. Do jovem. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, excitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem contudo deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Em vigilância conservada, desastre certo. Guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem
dispensar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. Inconstância e indisciplina são portas para a frustração. Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando, outrossim, o egoísmo doméstico que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói o desajuste. O desajuste cria o extremismo e o extremismo gera a perturbação. Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. A insinceridade ilude, primeiramente, aquele que a promove. Buscar infatigavelmente equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação no veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade, com vistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Bom, eu vou pular um capítulo, vou pular mais um capítulo e vou ler no lar, em casa, no lar. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho do amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe compartilham da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos
até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Bom, agora, não vou pular esse não. Na via pública, qual seria, né, o nosso melhor agir, o nosso melhor comportamento? Bom, na via pública, demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer lugar. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detrito nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura, com todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fadigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mister. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Coibir-se de provocar alarido na multidão através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos e dos presídios. A elegância moral é o selo vivo da educação. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 15. Bom, aí vem em viagem, no trabalho. Bom, no trabalho, eu vou ler. No trabalho, desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. O engrandecimento da vida exige o tributo individual do trabalho. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito,
para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante da perfeição procede a competência real. Ajuda aos colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertença. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão, como as outras. Jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismos e vantagens na esfera profissional. Quem engana a própria fé perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, em João, capítulo 5, versículo 17. Aí fala da sociedade nos embates políticos, no templo, ou seja, no centro, na obra assistencial, nossa situação que nós estamos vivendo no Brasil, com pandemia, quantas pessoas padecendo de fome, saúde, né? Na propaganda, o espiritismo não pede propaganda. Na tribuna, na imprensa, no rádio, nos conclaves, ou seja, nos encontros, né, doutrinários, perante nós mesmos. Isso eu vou ler. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica do autoelogio, recordando que o exemplo da humanidade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as, quanto possível, aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade da matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive
os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei do coração. Liberta-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza enganosa e imprescindível. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com que defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Perante os parentes, eu vou pular agora, dessa vez. Perante os companheiros, eu vou pular dessa vez. Perante a criança, eu vou ler. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente com cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas, como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhe conspurquem os sentimentos e, em nenhuma oportunidade, oferecer-lhe presentes susceptíveis a incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência
a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que devem exercer auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da reencarnação. Em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus, está em Lucas, capítulo 18, versículo 16. Perante os doentes, eu poderia ler, mas eu quero já quase 40 minutos, né? Eu quero partir mais para o final do livro, aonde perante os mentores espirituais, perante a oração. Talvez eu volte aqui perante a oração, perante a mediunidade, perante o passe, perante o fenômeno, perante os sonhos, perante a pátria nossa. Não vou ler perante a pátria. Nesse momento a gente não tá muito bem, né? Mas, resumindo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso quem disse foi Jesus, está em Lucas, capítulo 20, versículo 25. Perante a natureza, perante os animais, perante o corpo, perante a enfermidade, perante a desencarnação. Hoje nós perdemos um amigo. Deus, que ele possa ser bem recebido. Perante as fórmulas sociais, perante o tempo, perante os fatos momentosos, perante as revelações do passado e do futuro. Eu quero a ciência. Perante o livro, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha como essa frase é profunda e complexa. Amai-vos e instruí-vos. Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo. Eu me amo, eu posso amar a pessoa que está do meu lado. E quando ele diz, ama o próximo como eu vos amei, aí a coisa complica. A coisa complica muito. Amar o próximo como a ti mesmo ficou muito facinho, né? Comparado com o momento em que ele diz, ama o próximo como eu vos amei. Ele deu a vida por nós, né? E o instruí-vos. Tem gente que acha que ser espírita é fácil. Ser espírita não é fácil não, cara. Essa frase, essa palavra, um verbo, instruí-vos, instruir. Tem gente que acha que... Gente, só Chico Xavier escreveu 500 livros. E nós começamos por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois veio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Só que para você ler esses 5 livros, primeiro você tem que ler a Bíblia.
Eu não vou dizer ler a Bíblia toda, mas você teria que ler pelo menos o Novo Testamento, que é a partir do momento que Jesus chegou, né? E ele diz: amai-vos uns aos outros, porque até então era olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me batia, eu ia lá e batia de volta. A partir do momento que chegou Jesus, se alguém me batia, eu teria que oferecer a outra face. Então, o primeiro livro que o espírita deve ler é a Bíblia, de preferência o Novo Testamento. Se tiver um tempo, né? Porque tem mais 5 livros obrigatórios depois, você dá uma lida lá em Salmos, né? Salomão, né? Tem muita sabedoria, né? Eu acho que convinha. Então, assim, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ser espírita não é fácil. Então, tá aqui de frente o livro, isso não é fácil. Perante a instrução, acabei de falar sobre isso, né? Vamos ver o que diz? Perante a instrução, em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Cultura atendida, progresso mais fácil. Solidarizar-se com os empreendimentos que visem a alfabetização de crianças, jovens e adultos. O alfabeto é o primeiro degrau de ascensão à cultura. Pugnar pela laicidade absoluta do ensino mantido oficialmente, esclarecendo os estudantes, sejam crianças ou jovens, sempre que necessário, quanto à conveniência de se absterem cordialmente, quando possível, das aulas e solenidades de ensino religioso nos institutos de instrução que veiculem noções religiosas contrárias à doutrina do Espiritismo. O lar e o templo são as escolas da fé. Aperfeiçoar os métodos de ministração do ensino doutrinário à mente infantil, buscando neste particular os recursos didáticos suscetíveis de reafirmarem a serenidade e o critério seguro de aproveitamento na elaboração de programas. Na Academia do Evangelho, todos somos alunos. Renovar as matérias tratadas nos programas de evangelização segundo orientações atualizadas. O Espiritismo progride sempre. Dedicar atenção constante à melhoria dos processos pedagógicos, no sentido de oferecer aos pequeninos viajores recém-chegados da espiritualidade a rememoração necessária daquilo que aprenderam e dos compromissos que assumiram antes do processo reencarnatório. Quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Dispor o problema da educação com Jesus acima dos interesses de sociedades e núcleos, unificando sempre que possível os trabalhos esparsos, imprimindo maior relevo às obras de evangelização do preparo essencial do futuro. A educação da alma é a alma da educação. Portanto, ide e ensinai. Jesus está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Bom, cheguei aonde eu queria, né? Repaginei e cheguei perante a ciência. Colaborar com as iniciativas que enobreçam as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos.
Toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial. Exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. O médico consciente ou inconscientemente está ligado ao divino médico. Sopitar quaisquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Na prestação do serviço, temos o exemplo renovador. Quando chamado à responsabilidade no setor científico, superar limitações e preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade vivida. Desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas. A ciência humana sobrepõe-se à ciência divina. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Bom, perante a arte, perante a codificação kardeciana, perante a própria doutrina, agora esse eu vou ter que ler, perante Jesus. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso. Repouso em débito, deserção do dever. Sem exclusão de hora ou local, prescrever-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzem excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. Em todas as circunstâncias, eleger o Senhor Jesus, o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. Isso está em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E aí, acaba o livro. Acaba o livro, mas podemos fazer um comentáriozinho. Assim como eu falei, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Falei da dificuldade que a gente tem de amar o próximo,
como a nós mesmos, e ainda mais amar o próximo como Jesus nos amou, né? Estamos longe de alcançar esse objetivo. Instruí-vos que nos pede para ler. A gente vai ler a Bíblia, o livro dos Espíritos, o Espiritismo, né? Eu tenho aqui, ó, um livro fininho. Bom, nós discutimos esse livro, tá? Conduta Espírita. Ah, assim dá para ler? Ah, não. Eu tenho esse livro aqui, ó, que é o Evangelho, Relendo o Evangelho no Limiar do Terceiro Milênio. E aí, eu tenho um Evangelho grandão também, que tá por aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que livro interessante. Ele é muito interessante, tá? Por incrível que pareça, se eu não me engano, ele tem 28. Esse aqui é no final. Ele tem 28 capítulos. Aqui está. Ele tem 28 capítulos, sendo que o último capítulo são uma coletânea de preces, né? Para todas as situações. Que coincidência! Esse livro tem 365 páginas. Esse livro tem 365 páginas, ou seja, ele tem uma página para cada dia do ano. E se você botar em prática nessa encarnação apenas uma página, essa encarnação já te foi válida. Uma única página. Então você pode ler esse, ou você pode ler um resumo. Esse aqui tem só capítulo 28. Esse aqui tem 122 páginas. No terceiro milênio. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui escondido. Olha só, um resumo do Livro dos Espíritos. Você sabe que é um livrão bem grossão, né? E já deu para notar que eu sou meio preguiçoso para ler. Esse aqui tem 126 páginas. Muito bom. Eu já vou deixar separado, porque eu vou querer lê-los. Aliás, lê-los não, relê-los, para voltar à seara. E deixa eu ver o que eu mais tenho aqui. Cara, tem até Buda, acredita? Bom, o Evangelho segundo Mateus são 2 livros. Eu tenho eles aqui e gostaria de sugerir a leitura. É Tempo de Ser Feliz, tá? Esse livro é a Marina Malete, é da Federação Espírita de São Paulo, quando eu fazia mestrado lá. E Um Sentido para a Sua Vida. Na verdade, esses 2 livros é o Evangelho, segundo o Espiritismo, escrito por Mateus, os 2, tá? E tem o Augusto Cury, 2 bem legais, tá? Que é O Segredo do Pai Nosso e O Mestre da Sensibilidade. Os 2 são do Augusto Cury. Bom, você vai falar assim, mas você só tem isso de livro? Não. Esses aqui são os de cabeceira, são os que ficam escondidos aqui, que eu posso levar à mão
a qualquer momento. Um livro que eu gostaria, não leia, não precisa ler o livro, entra na internet e joga lá Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte. Tem um resumo em PDF, umas 4 páginas, que fala das virtudes humanas, que ninguém nasce virtuoso. Virtude se aprende. Então, se você quer um filho virtuoso, um neto virtuoso, você tem que ensinar a ele o que é, quais são as virtudes, assim como vaciná-los contra os defeitos morais, né, que a gente pode ter. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não tem. Os outros livros aqui são livros de faculdade, pós-graduação e tal. Então, assim, eu espero, olha, a gente ficou junto quase 1 hora, 56 minutos. Né? Vamos lá? Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, O Mestre da Sensibilidade, né, do Augusto Cury. Augusto Cury, O Segredo do Pai Nosso, ele vai te explicar linha por linha do Pai Nosso, o que significa. Da Marina Maletti, lá de São Paulo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, tá? 2 livros. Relendo o Evangelho no limiar do terceiro milênio, também. A conduta espírita, ou seja, como o espírita deveria se comportar em todas as situações, né, para evitar conflitos. O Livro dos Espíritos, que é uma síntese, esse aqui é uma síntese. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, o grandão mesmo, tá? Tá todo rabiscado, marcado, quer dizer que tá fácil de ler novamente. Então, sugestão é que, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E acho que o nosso tempo já está no fim. Vou parar por aqui. Desculpa se eu tomei seu tempo, tá? Se eu disse alguma coisa que poderia não ser reconfortante, né? Que não fosse de orientação. Peço a Deus que abençoe a todos nós, espíritas, não espíritas, enfim, e que cada vez mais os seguidores da Seara aumentem em número e principalmente em qualidade, principalmente nesse momento difícil de pandemia que a gente está passando. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade maior possa debruçar-se sobre nós, nos levando para o caminho da virtude. Que assim seja e amém.